Olá, paz e bem. Hoje eu gostaria de continuar falando com você a respeito do despertar da inteligência. Nós vimos no podcast anterior a respeito do despertar da inteligência em relação ao dom do entendimento. Nós vimos que o dom do entendimento tem relação com o aperfeiçoamento da inteligência através do aperfeiçoamento da fé. Já o dom da ciência tem relação com o aperfeiçoamento da inteligência, tendo a virtude da esperança como princípio. Lembrando, segundo São Tomás, a alma tem algumas faculdades. As principais são a faculdade da inteligência e da vontade. Nós estamos então nos debruçando a respeito do aperfeiçoamento da inteligência, uma vez que muitas vezes nós nos esquecemos que essa potência da alma, ela deve ser despertada. Então, como é que o dom da ciência aperfeiçoa a faculdade da inteligência? Possibilitando que esta veja os motivos para crer nas verdades da fé, porque vê nelas essa verdade. Essa capacidade dada à faculdade da inteligência pelo dom da ciência inclui as virtudes morais. Estou aqui utilizando o livro O Dom de Pentecostes, que são meditações sobre o Divino Espírito Santo, e também as virtudes fundamentais. Na página 226 do livro Dom de Pentecostes, nós temos um trecho que eu gostaria aqui de compartilhar com você. Ele diz o seguinte: este dom revela-nos, por exemplo, a beleza e excelência naturais das virtudes, a sua relação e a harmonia que tem com a nobreza da natureza humana criada por Deus. Ensina-nos a dar à vida e aos bens naturais o seu justo valor e a fazer deles bom uso. À luz deste dom, dirige-nos no conhecimento de nós mesmos e dos nossos semelhantes. Permite-nos conduzir-nos de maneira conforme a razão e a dignidade da nossa natureza. O dom da ciência, ele é a capacidade de reconhecer a beleza dessas virtudes, tanto na criação quanto nas relações humanas, e como isso deixa o ser humano e as suas relações com os outros em harmonia e faz jus à criação divina, com o objetivo que Deus nos criou, mas também nos possibilita fazer bom uso dos bens temporais e de tudo aquilo que nos está ali disponível na criação. E sob a luz desse dom, nós conseguimos conhecer a nós mesmos. Graças a esta luz, divisamos as disposições de Deus em seu governo providencial sobre os indivíduos, como sobre as nações. Reconhecemos por que e com que intenções Deus promete tal ou tal coisa. É como uma intuição político-religiosa que nos é concedida e nos faz apreciar, segundo filosofia mais sublime, os acontecimentos da história do gênero humano e os da história da Igreja. Veja que fantástico a acuidade que o dom da ciência nos promove. E eu acredito que talvez um exemplo muito interessante sobre esse dom mais recente, um exemplo mais recente, seja o venerável Fulton Sheen. Se nós lermos os textos dele, principalmente aqueles que têm relação nas questões político-religiosas da época dele, nós vemos que ele era um visionário. Ele conseguiu antecipar uma infinidade de coisas que mesmo para aqueles que eram estudiosos de política e religião não conseguiram vislumbrar. Então, essa capacidade vem do dom da ciência. Continuando, diz o seguinte: pelo dom da ciência, a ciência humana atinge a mais nobre e elevada aplicação. Entrega-se ao serviço de Deus e dá dele testemunho. Então aqui nós temos um vislumbre
da acuidade em observar a realidade que o dom da ciência nos promove. Essa realidade não só a criação, mas também as relações humanas, os comportamentos humanos, as instituições humanas e os atos humanos, políticos e religiosos, e o conjunto desses atos que nós chamamos de história humana e também a história da Igreja, que é um entrelaçamento entre os planos da providência e as ações humanas, pró ou contra os planos da providência. Através do dom da ciência, nós podemos vislumbrar com mais clareza como a ciência humana está a serviço da ciência divina. Nós também vemos que existe um desdobramento desta ciência divina que nós chamamos de ciência moral, que nos leva a agir conforme o que cremos. Esse ponto, o autor do Dom de Pentecostes fala na página 228, que também preciso compartilhar com você, porque como você vê, esse livro é muito útil. O trechinho que eu quero compartilhar com você é o seguinte: esta revelação do valor condicional da vida e dos bens deste mundo, esta ciência da nossa origem celeste e da nossa semelhança com Deus, esta consciência do nosso destino, que nos chama a uma bem-aventurança sobrenatural, são imenso progresso nos domínios da verdade moral, meio poderoso para atuar e regular a vida em conformidade com esta verdade. Por aí principiamos a desviarmos-nos das coisas da terra para nos voltarmos para Deus, e este é um dos efeitos do dom da ciência, ou seja, reconduzir a vida conforme as verdades que conseguimos enxergar nos princípios e valores do Evangelho. É impossível que o homem não admire, não adore a sabedoria de Deus, seu poder e bondade, que resplandecem por toda parte diante dos seus olhos e lhe mostram que Deus é o centro, o princípio, o fim de toda a criação. O universo é livro admirável, escrito por dentro e por fora, que revela a Deus claramente. Tantas espécies de criaturas, tantas vozes que cantam a glória de Deus. E ele continua um trecho muito interessante. Este dom pode aumentar e nutrir em nós não só a pureza de coração, mas também a oração e, em particular, a devoção ao Espírito Santo. O Salvador oferece-nos muitas vezes exemplos deste dom, quando ensina a sua doutrina em parábolas tão populares e tão apropriadas. Vai buscá-las à criação visível e aos usos da vida comum, e não obstante sabe que este meio revela-nos todas as profundidades dos divinos mistérios. O dom da ciência muitas vezes ele encontra muitas dificuldades porque nós estamos nos afastando da contemplação no cotidiano. E muitas vezes quando essa contemplação ela é incitada, ela vem muito cheia de melindres, né? Então nós precisamos voltar a contemplar o cotidiano e as coisas que acontecem no dia a dia. E isso quem dá a acuidade é o dom da ciência, buscando gradativamente encontrar beleza no ambiente em que nós estamos. Lá no Instagram, há uns meses atrás, eu comecei a incitar muitas pessoas a conseguirem encontrar beleza nas coisas que elas fazem todos os dias, nos caminhos que trilham todos os dias, em locais que elas acabam frequentando sempre. E por conta da rotina, nós não vemos mais beleza e não nos maravilhamos mais com isso. Isso é como se fosse um embotamento dessa acuidade, dessa visibilidade que o dom da ciência nos confere, que nós já recebemos no batismo. E eu acho interessante e importante voltar a falar sobre isso. Não é uma infusão que vem do alto do nada, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, nós já temos os dons do Espírito Santo em nós. Eles precisam
e necessitam ser expressos no nosso dia a dia. Através desse contato mais frequente com as Sagradas Escrituras, com a determinação de transformar o que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras em atos concretos. Isso se torna cada vez mais rico de beleza quando nós conseguimos vislumbrar todos os dias a ordem da criação. Nós conseguimos vislumbrar com mais paz as partes do plano da providência que nós conseguimos enxergar e aquelas que nós não conseguimos enxergar. Nas questões políticas religiosas, nas questões da igreja, nós conseguimos viver com mais paz dentro de tudo que nós conseguimos ver e de tudo que nós não conseguimos ver. E é por isso que o dom da ciência aperfeiçoa a inteligência, porque aumenta-lhe a acuidade em vislumbrar a realidade em que nós estamos inseridos e tem como princípio a virtude da esperança, porque a virtude da esperança é justamente conseguir vislumbrar no temporal os indícios do eterno. Paz e bem, até a próxima. Tchau, tchau.